É melhor você começar trabalhando em outro estúdio ou abrir o seu próprio? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo no meu direct do Instagram, pessoal me enviando mensagem até aqui nos comentários do YouTube. Então eu resolvi vir aqui esclarecer isso para você. E eu posso te falar porque eu trabalho há 30 anos fazendo tatuagem, eu tenho um estúdio, já passaram, inúmeros grandes artistas que trabalharam comigo, trabalharam em outros estúdios, montaram o estúdio dele, e eu vou esclarecer aqui para você os prós e contras de cada uma dessas situações de trabalho. Antes de começar tudo, quero me apresentar. Eu sou o Saddam, sou proprietário do Saddam Tattoo Studio, um estúdio super reconhecido na região aqui de São Bernardo, São Paulo, no Brasil mesmo, por ter muito tempo de profissão, né? O pessoal já conhece a gente. E passaram inúmeros tatuadores muito bons, então a bagagem que a gente tem é muito importante. E eu sou fundador da Escola da Tatuagem, onde a gente já formou mais de 2.000 alunos aí ajudando essa comunidade, essa profissão maravilhosa a crescer cada vez mais com passos firmes e sólidos, né? Começando com o pé direito na profissão do jeito que tem que ser. E eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo o que é melhor, você ter um estúdio seu próprio, trabalhar para si mesmo em casa, no seu estúdio, ou trabalhar num estúdio de alguém. Isso daí eu sei claramente aqui como te falar. E no final tem uma puxada de orelha também. E eu vou te explicar uma coisa muito importante, porque eu vou te pôr vários tópicos. Eu vou pôr para vocês vários tópicos de prós e contras. Porque depende muito da fase da carreira que você está. Tem situações que vão se encaixar melhor na fase da carreira que você está. Você trabalhando sozinho, abrindo seu estúdio, e tem a hora que depende da fase que a situação melhora você trabalhar em um outro estúdio. Então isso vai depender muito da fase da carreira que você está. Você avaliando esses prós e contras, você mesmo vai conseguir entender o que é melhor para você. Se você acha que você vai ganhar mais dinheiro trabalhando sozinho, você está muito enganado. Eu vou explicar aqui para vocês nesses tópicos todos o porquê, tá? Porque você trabalhando sozinho, você ganha o valor cheio da tatuagem. Mas em contrapartida, você também tem os gastos que você não teria se você trabalhasse no estúdio. E a gente já fez essa conta e acaba ficando muito próximo ali, é pouca coisa a mais que você ganha trabalhando sozinho, mas a carga de trabalho que você tem a mais, que não é trabalho de tatuador, é administrar o estúdio, essas coisas, aumenta muito. Então vamos lá. Primeira coisa, turma, vamos pensar comigo, a quantidade de clientes que você vai atender. Você trabalhando sozinho, você consegue atrair e atender menos clientes do que você trabalhando no estúdio. No estúdio você consegue atender uma quantidade maior de clientes. Por dois motivos. Um, porque lá no estúdio já existe uma rotatividade, existe uma divulgação. E outro, porque você no estúdio já está tudo muito preparado para isso. Você vai chegar e atender o cliente, fazer o desenho e tudo mais. Quando você tem o seu próprio estúdio, você vai chegar, você vai ter que dar uma limpada no seu estúdio, você vai ter que olhar a sua agenda, vai ter que administrar uma série de outras coisas para depois poder atender seu cliente e fazer a tatuagem. Entende que a quantidade de clientes é maior num estúdio do que no seu sozinho? Vários motivos também. Além desses, tem mais tatuadores lá. Automaticamente os clientes daqueles tatuadores têm amigos que vão trazer outros. Então tem mais cliente rodando lá. Esse é o principal motivo que no estúdio eu acho melhor esse tópico. Quantidade de clientes é maior. Muito mais no estúdio do que você trabalhando sozinho no seu próprio estúdio. Agora, o perfil de clientes. Quando você está tatuando na sua casa, ou você monta a sua salinha, seu primeiro estúdio mais simples e tal, o perfil de cliente é um. Quando você já tem um estúdio em andamento, que tem vários tatuadores, normalmente o perfil de cliente é outro, porque esse estúdio já está muito mais montado, já está com mais cara de estúdio, tem mais estrutura. Então, se você conseguir montar um estúdio super estruturado, com vários tatuadores, aí se iguala. Se não, o perfil de cliente é um perfil de um cliente que gasta mais, um perfil de um cliente melhor em um estúdio já montado com vários tatuadores do que no seu estúdio próprio sozinho. Por exemplo, o cara que vai na sua casa fazer uma tatuagem, não que está errado, você pode ter o estúdio dentro da sua casa, mas não é o mesmo perfil do cara que quer pagar mais por uma qualidade, por ter uma experiência no estúdio e tudo mais, entendeu? O perfil de cliente é diferente para o estúdio e seu estúdio próprio para sua casa própria. Uma loja mais comercial e uma loja mais particular. A divulgação, quando você está sozinho no seu próprio estúdio,
é menor, tem menos força do que a divulgação quando você está em um estúdio profissional com vários tatuadores, tá? Por quê? Vou explicar. Hoje em dia a gente tem a divulgação no Instagram e tudo mais, e a gente faz sozinho. Mas não existe só a divulgação online, tem toda a nossa publicidade offline. Imagina, você está tatuando aqui, aí tem um brother seu nesse estúdio, que tem vários tatuadores tatuando ali. Aí o cliente dele está vendo você fazer e acha legal, fala para alguém. Ou o acompanhante do cliente dele vai... Então, tudo isso que acontece no estúdio, que tem mais movimentação, mais pessoas, vai influenciar muito mais na divulgação. Além do seu Instagram também, que a gente falou, vai ter o Instagram do estúdio e é o site do estúdio, que também vai trazer mais e divulgar mais. Então, quando você está no estúdio, a divulgação é maior do que quando você está no estúdio sozinho, tá? Tempo livre para você tatuar. Vamos pensar comigo. Quando você está na sua loja, você tem que dividir o seu tempo. Você não consegue ser só tatuador. Você tem que dividir o seu tempo em limpeza, administração, cuidar de, se você tiver outros tatuadores, os funcionários. Você tem que dividir o seu tempo de tatuador com essas outras coisas. Então você tem menos tempo livre para ser tatuador, para só trabalhar com desenho, criação e tatuagem. Quando você trabalha num estúdio para alguém, pagando uma comissão, que tem outros tatuadores, estúdio maior, você chega e você só precisa se preocupar em tatuar. Entende? Você não divide o seu tempo de tatuador entre outras funções que vão tomar seu tempo. Então você tem muito mais tempo livre quando você trabalha num estúdio maior com outros profissionais do que quando você trabalha num estúdio sozinho. Agora, outra coisa muito importante é o networking. O que é networking, galera? Networking é a sua comunidade de amigos, de contatos. Então, quando você está sozinho no seu próprio estúdio, na sua casa, esse networking é menor, porque ali vão passar menos pessoas, você talvez não conheça nenhum outro tatuador, por exemplo. Agora, quando você está num estúdio que tem outros tatuadores e tudo mais, pagando uma comissão para o estúdio, o seu networking aumenta tanto quanto com o cliente, quanto com outros tatuadores, com outros donos de estúdio, com mais pessoas do ramo. E isso é sensacional porque um dia ou outro você conhece um cara, um outro tatuador ou tatuadora de outro estado, de outro país, você consegue ter contato para ir lá e aqui. Se você montar o seu estúdio um dia, você pode chamar alguém para tatuar e fazer guest. Então o networking, a rede de contatos é muito importante para a nossa carreira profissional. Tanto o network profissional quanto o network de clientes, que ali aumenta. Uma outra coisa muito, muito importante que é evolução do aprendizado. A evolução do aprendizado, quando você está sozinho, a curva evolutiva é menor porque você tem que dar conta de tudo. Você vai ter que testar, você vai comprar uma máquina, ver se ela é boa ou não, uma agulha, um material, um equipamento, você vai fazer tudo sozinho. Você vai ter ajuda aí de treinamentos, como a gente tem o nosso treinamento online, onde a gente tem um grupo de alunos que eu fico o tempo todo ali mostrando para eles e falando o que é legal ou não. Nossa equipe de moderadores fica praticamente 24 horas respondendo e avaliando o trabalho deles e falando sobre equipamentos e materiais. Fala, turma, putz, cara, quero comprar essa máquina, será que é boa? Não é? Cara, para mim foi boa. Então, quando você está sozinho, isso não existe. Sua curva de aprendizado, de evolução é menor do que quando você está no meio de outros profissionais. Se você tiver você e mais um só, já é melhor do que você sozinho. Por quê? Esse mais um, outro tatuador ou tatuadora, pode usar uma máquina diferente, uma agulha diferente, e só você passando ali, olhando e falando, opa, que agulha que você está usando aí? Ah, eu estou usando essa agulha nova, de tal marca, tal modelo. Caramba, cara, quero testar. Então você vê, você consegue evoluir muito mais, porque você está no meio ali. Você pode até pegar uma máquina de alguém para testar, né? Então olha que legal isso daí. Quando você está no meio de outros profissionais, a sua curva de evolução, de aprendizado é muito maior. Você vai aprender mais rápido do que quando você está sozinho. Isso eu falo por experiência própria, que eu tive que aprender sozinho a tatuar 30 anos atrás, porque ninguém queria ensinar. Eu demorei uns 10 anos, cara, para olhar e falar, não, a tatuagem tá boa. Hoje esse tempo é muito mais curto. E quando você trabalha com outros profissionais, está junto diariamente com outros profissionais, é mais curto ainda. A sua evolução é a milhão. Agora, como eu falei para vocês que no final eu ia ter uma coisa surpreendente, e é mesmo, turma. Tudo isso daqui que eu falei, fica muito claro que é melhor você trabalhar em um estúdio pagando uma comissão que seja de 50%, sendo que ele vai te trazer mais clientes, o perfil de cliente vai ser melhor,
você vai ter uma divulgação maior, você vai ter mais tempo livre para criar suas artes e tatuar, você vai ter um network maior com mais pessoas do seu ramo e a sua evolução de aprendizado vai ser maior. Ó, são 6 pontos que fica a favor de você trabalhar em um estúdio e pagar comissão. Agora tem um ponto que eu vou falar, que é isso que pega todo mundo e que é isso que você tem que pensar se isso se encaixa na fase da sua carreira. Porque todos esses pontos não vão valer nada se esse daqui você não conseguir lidar com esse último, que é a autonomia. Quando você está no seu próprio estúdio, a autonomia é 100%. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dormir até mais tarde, abrir ele mais tarde, você pode ir a hora que você quiser e tudo mais. Quando você está em um outro estúdio, você tem um compromisso maior ali com aquela loja. Se a loja abre de tal hora até tal hora, você tem que estar lá. Então a sua autonomia é menor. E aí é o que pega para muita gente. Porque muita gente fala, cara, eu virei tatuador para eu ter autonomia, para eu fazer o que eu quiser. Mas aí que está um grande erro, viu, turma? O pessoal acha que você virou tatuador para você não ter chefe, para você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Só que se você não tiver disciplina, comprometimento e responsabilidade, isso já vai começar errado. Porque para qualquer profissão, para qualquer trabalho, seja ela numa empresa, que o estúdio é uma empresa, seja ela autônomo, se você não tiver disciplina, responsabilidade e comprometimento, você não consegue ir para frente. Por quê? A partir do momento que você se compromete com o cliente de estar lá a tal hora para fazer a tatuagem dele, você tem todo um preparo antes, e isso requer disciplina e responsabilidade. Você tem que preparar o desenho antes, cuidar, você pode ir num dia anterior e dormir bem para acordar bem naquele dia, acordar mais cedo, chegar mais cedo no estúdio. Se você for seu próprio estúdio, você vai ter que limpar, fazer todos aqueles afazeres antes. Então isso chama responsabilidade. E muita gente confunde, que acha que ter essa liberdade, essa autonomia, você não precisa ter essa responsabilidade. Muita gente acha que tudo bem chegar atrasado numa sessão. O tatuador não é tudo bem, turma. Isso daí é antiprofissional. Então, se você quiser ser um bom profissional, você precisa ter isso. Então, a autonomia é o que pega na maioria das pessoas em não trabalhar em outro estúdio. Porém, se você consegue respeitar regras e perceber o quanto isso é melhor, vale muito mais a pena você trabalhar num estúdio pagando comissão do que você trabalhar sozinho, principalmente no começo. Vai chegar uma fase da sua carreira que você já vai ter tatuado muitos clientes nesse outro estúdio, com perfis de clientes bons, você já fez sua carteira de clientes, você já fez o networking, você já está conhecendo vários outros tatuadores e gerentes e tudo, profissionais que tem a ver. Você já teve bastante tempo livre para poder se organizar o seu tempo, do seu dia, como que é, e a sua evolução de aprendizado foi monstra já. Nesse momento, sim, eu acho que vale a pena você pensar em abrir o seu próprio estúdio, porque você já vai ter toda essa experiência de responsabilidade e comprometimento, você já vai ter uma carteira de clientes, isso é o mais importante, viu, turma? Não é você trabalhando um ano em um outro estúdio, mesmo que você tatue todos os dias, que você vai ter uma carteira de clientes suficiente para te bancar você trabalhando sozinho. Para você ter uma carteira de clientes, você vai ter que tatuar todos os dias durante 3 anos, porque cada cliente não volta no dia seguinte para fazer uma tatuagem nova. O prazo hoje, que a gente está aqui em 2023, hoje, os estudos que a gente tem dentro do nosso estúdio, o retorno do cliente é 6 meses. Então, o cliente demora 6 meses para voltar para fazer uma outra tatuagem. Claro que isso daí varia de perfil de cliente, de perfil de estúdio, mas hoje é assim. Então, imagina quantos clientes você tem que ter na sua carteira de clientes para você conseguir fazer uma tatuagem por dia, né? Se ele volta dali 6 meses. Então, turma, é isso que eu queria falar. A sua autonomia é o que vai decidir se é melhor você estar dentro de uma empresa, que é um estúdio, pagando uma comissão para eles, ou dentro da sua própria empresa. Lembrando que dentro da sua própria empresa você precisa ter muita disciplina, tá? Muita responsabilidade. Dentro dessa outra empresa também. Mas lá dentro dessa outra empresa eles vão te dar algumas regras para você seguir. E a sua você vai ter que aprender por conta própria. Então, na minha opinião, vale a pena no começo da carreira você trabalhar num outro estúdio, pagar uma comissão, porque o ganho do outro lado é muito maior no seu aprendizado, no seu tempo livre, no seu networking, na quantidade de clientes. No final das contas, turma, acaba você se dando melhor em todos esses outros setores aí. Então, essa é a minha opinião, mas lembrando, turma, depende muito da fase da sua carreira.
Tem fase de carreira que faz muito mais sentido você já ter o seu próprio estúdio e tem fase que não. Tem profissional que não quer ter trabalho com administrar o estúdio nem limpar o estúdio. Vai trabalhar no estúdio. Aí você chegou, sentou a bunda na cadeira, tatuou, foi embora. Você não precisa nem se preocupar com o cliente nem nada. Agora, se você tem esse perfil de cuidar dessa parte administrativa, também é legal você pensar em um dia ter seu estúdio. Turma, muito obrigado. Espero que vocês tenham adorado esse conteúdo. Para mim, é uma experiência de 30 anos trazendo para você, assim como a gente tem dentro do nosso treinamento online de tatuagem, tá? Nosso treinamento que é super completo, que ensina todas as técnicas básicas para você aprender a fazer qualquer estilo. E lá dentro a gente também tem vários módulos de estilo, de realismo preto e branco, realismo colorido, fine line, sketch, neotrad. Hoje em dia a gente tem uns 10 módulos pelo menos, cobertura, bordado, patchwork, e a gente está sempre gravando mais e colocando módulos de especialidades, porque depois que você aprende a base, você vai se especializar que nem numa faculdade. E se você quiser fazer a sua matrícula, no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você pode hoje mesmo fazer parte da nossa comunidade de alunos, entrar na nossa plataforma do nosso treinamento online e seguir essa carreira aí com o pé direito, de forma sólida, aproveitando todas essas informações e conteúdos aí, porque eu fico sempre dentro do nosso grupo de alunos ali, respondendo diretamente os alunos. É eu que lido com eles, né? Eu não ia querer pôr vídeos de aulas sem acompanhar, sem saber se os alunos estariam entendendo e indo bem. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. E para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui passando o conhecimento para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.